Bom, então vamos começar hoje nossa aula sobre química orgânica, sobre o histórico da química orgânica. É muito importante nós termos a compreensão do histórico da química orgânica para nós entendermos, por exemplo, textos e enunciados que são colocados para nós sobre esses assuntos. Então, há alguns nomes de cientistas que às vezes esquecem assim, gente, mas o que esse caboclo falou? Que eu não estudei ele na sala de aula, eu não vi ele nos livros, né? Alguns cientistas e as contribuições deles não são colocados em livros, podemos dizer assim, mais comuns de nós encontrarmos no ensino médio. Há alguns livros aí de ensino superior, né, que colocam esses carinhas, esses cientistas, que têm uma contribuição muito importante, porém, para não delongar demais no conhecimento de química orgânica, eles não colocam colocam a informação de forma resumida. Porém, ficam lacunas às vezes no conhecimento do aluno, aí ele pega um vestibular um pouco mais avançado e aí ele se estabana tudo lá porque ele não sabe de onde vem aquela informação. Tudo bem? Então eu quero te convidar agora nós fazermos essa longa viagem no tempo, né? Desde 1769 até os conhecimentos atuais, modernos de química orgânica. Tá bom? Vamos lá então? Vem para a nossa aula. Bom, vamos começar então nossos estudos falando sobre esse cientista, Carl Wilhelm Scheele. Esse carinha teve uma contribuição muito importante. Por quê? Porque ele foi o primeiro cientista a isolar substâncias de outras, a pegar uma substância primária e extrair dessa substância outra substância. Como assim, Lucas? Como assim? Peraí, ficou meio estranho isso aí. Vamos entender aqui. Por exemplo, ele pegou a uva, né? Ele pegou a uva e extraiu da uva o ácido tartárico, por exemplo. Então ele pegou a uva e extraiu essa substância do ácido tartárico. Pegou o limão e extraiu, ele isolou de todas as substâncias do limão, ele conseguiu isolar o ácido cítrico. Olha só que interessante. Então ele pegou ali daquele objeto, daquele corpo, né, e extraiu aquela substância. Ele pegou o leite, por exemplo, e extraiu do leite o ácido lático. Olha só, ele pegou a gordura e extraiu da gordura a glicerina, e da urina ele extraiu a ureia. Olha só que importante, ele foi o primeiro cientista a isolar essas substâncias, a extrair uma substância de outras, tá? De extrema importância a contribuição do Scheele. Ok? Passando para o segundo cientista, e nós vemos aqui que são poucos anos de diferença, né? Nós temos o Torben Olof Bergman. Esse carinha foi de extrema importância e essa contribuição dele eu gosto de usar muito nas introduções de química orgânica e de inorgânica para os alunos compreenderem a diferença das duas, tá? Até hoje nós utilizamos essas definições que ele fez. Por exemplo, ele pegou as substâncias e dividiu elas em dois grandes grupos. O primeiro grupo são das substâncias inorgânicas. Toda vez que nós falamos de substâncias inorgânicas, nós estamos falando de substâncias oriundas do reino mineral, né? Substâncias derivadas dos minerais. Aqui tem várias, né? Temos o dióxido de carbono, né? Nós temos outras substâncias que nós estudamos, por exemplo, nas funções inorgânicas, que são as bases, os sais, o cloreto de sódio, né? Os ácido clorídrico, ácido sulfúrico, são substâncias inorgânicas derivadas dos minerais. Tranquilo? Beleza? Fechou. E os compostos orgânicos são aqueles derivados dos seres vivos. Então eles são obtidos através de substâncias dos seres vivos, tá? E aí nós temos, por exemplo, plantas e animais, tá? Plantas e animais são seres vivos. Então tudo que é extraído de planta e animal, substância orgânica, colocado aqui, proposto a divisão por Bergman. Ok? Fazendo um salto no tempo, nós temos lá em 1784, esse cientista aqui que não ficou famoso só por essa contribuição, com certeza você já ouviu falar da frase famosa dele, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse é o nosso Antoine Laurent Lavoisier. Esse carinha foi
muito, mas muito importante para a química. Foi não, né? É muito importante até hoje. Deixou um legado gigantesco aí para vários estudos. Mas o que ele fez? Bom, ao realizar uma reação de combustão, o que é uma reação de combustão? Uma reação de queima. Então ele pegou o gás metano, um exemplo, né? De uma combustão de composto orgânico, pegou o gás metano e colocou fogo, né? Para colocar fogo, né? Para ter uma combustão, você precisa ter um combustível que vai ser queimado, né? Que seria aqui o gás metano, CH4, junto com um comburente, que no caso é o oxigênio, tá bom? Esse carinha aqui. E aí ele observou o seguinte: os produtos formados dessa combustão, né, de compostos orgânicos eram dióxido de carbono e água. Só que ele olhou de forma isolada para o composto aqui, né, o dióxido de carbono. Ele viu que toda vez que ele colocava uma substância orgânica para ser queimada, né, sofrer uma combustão, era gerado esse tal de CO2. Bom, a gente sabe que tem água nas células, a gente sabe que tem água nas substâncias, e quando não tem, na reação de combustão é gerado, desse teve uma reação de combustão completa e de orgânica. E aí nós temos o CO2 que tem o que nele? O carbono. Aí ele já ficou assim, olha, peraí, opa, toda substância orgânica que eu faço uma combustão é gerada para mim água e uma substância que tem carbono. E aí ele anotou isso, né? Pegou e fez essa observação. Toda combustão com compostos orgânicos é gerada, além da água, uma substância que tem carbono. Olha só que interessante. Está chegando na definição que nós queremos, não é mesmo? Pois é. Agora eu vou passar aqui mais algumas informações no quadro para a gente continuar a nossa linha do tempo. Enquanto eu faço isso, vai aí, curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, envia para os seus colegas e amigos para todo mundo aprender juntos aqui química de uma forma divertida, mas também didática. Já aprendeu o bordão, né? Vamos lá que eu vou renovar o quadro, vem comigo. Fazendo um salto no tempo, nós temos lá em 1784, esse cientista aqui que não ficou famoso só por essa contribuição, com certeza você já ouviu falar da frase famosa dele, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse é o nosso Antoine Laurent Lavoisier. Esse carinha foi muito, mas muito importante para a química. Foi não, né? É muito importante até hoje. Deixou um legado gigantesco aí para vários estudos. Mas o que ele fez? Bom, ao realizar uma reação de combustão, o que é uma reação de combustão? Uma reação de queima. Então ele pegou o gás metano, um exemplo, né? De uma combustão de composto orgânico, pegou o gás metano e colocou fogo, né? Para colocar fogo, né? Para ter uma combustão, você precisa ter um combustível que vai ser queimado, né? Que seria aqui o gás metano, CH4, junto com um comburente, que no caso é o oxigênio, tá bom? Esse carinha aqui. E aí ele observou o seguinte: os produtos formados dessa combustão, né, de compostos orgânicos eram dióxido de carbono e água. Só que ele olhou de forma isolada para o composto aqui, né, o dióxido de carbono. Ele viu que toda vez que ele colocava uma substância orgânica para ser queimada, né, sofrer uma combustão, era gerado esse tal de CO2. Bom, a gente sabe que tem água nas células, a gente sabe que tem água nas substâncias, e quando não tem, na reação de combustão é gerado, desse teve uma reação de combustão completa e de orgânica. E aí nós temos o CO2 que tem o que nele? O carbono. Aí ele já ficou assim, olha, peraí, opa, toda substância orgânica que eu faço uma combustão é gerada para mim água e uma substância que tem carbono. E aí ele anotou isso, né? Pegou e fez essa observação. Toda combustão com compostos orgânicos é gerada, além da água, uma substância que tem carbono. Olha só que interessante. Está chegando na definição que nós queremos, não é mesmo? Pois é. Agora eu vou passar aqui mais algumas informações no quadro para a gente continuar a nossa linha do tempo. Enquanto eu faço isso, vai aí, curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, envia para os seus colegas e amigos para todo mundo aprender juntos aqui química de uma forma divertida, mas também
didática, já aprendeu o bordão, né? Vamos lá que eu vou renovar o quadro, vem comigo. Bom, seguindo agora então com o nosso quadro renovado, nós temos aqui mais 3 cientistas para podermos aí estudar e observar suas contribuições, tá? Lembra que o último que nós estudamos, ele fez ali aquela divisão, lembra? Nós tivemos a divisão lá dos seres vivos com o reino mineral, veio Lavoisier e observou que na combustão de compostos orgânicos haviam ali substâncias que possuíam carbono. Tranquilo? Beleza? Fechou? Agora nós seguimos então e nós vamos começar a compreender melhor o que são os compostos orgânicos, tá? Em 1807 nós temos aqui um cientista de extrema importância dentro da química orgânica, tá? Que é um dos que mais caem aí nos vestibulares quando se fala desse assunto de histórico, né, de química orgânica, tá? Que é o John Jacob Berzelius, né? O que ele fez, né? Qual foi a contribuição desse cientista? Ele foi aí quem formulou, né, a teoria do vitalismo ou a teoria de força vital. O que seria isso? Ele dizia o seguinte, tá? Ele dizia que para que eu conseguisse produzir ou sintetizar um composto orgânico, aquilo que iria fazer essa síntese precisaria ser um ser vivo, ou seja, possuir uma força vital, possuir vida, né? Ser um ser vivo. Então, basicamente é isso. Então, a substância, né, um composto que não possuía uma força vital, ou seja, não era um ser vivo, ele não conseguiria sintetizar um composto orgânico. Simples assim, tá? É o que a gente falou, né? Acabou de falar ali agora atrás, com Bergman, só que aqui em outras palavras, um pouquinho mais elaborado, né? Ele criou essa teoria de força vital, onde ele disse o seguinte: para produzir um composto orgânico, para sintetizar um composto orgânico, aquilo que vai sintetizar ele precisa ter força vital, ou seja, ser um ser vivo. Tudo bem? Então precisaria ser um animal ou uma planta. Tranquilo? Passando adiante, nós vamos começar a ver que essa teoria é uma teoria um pouco furada. Furada no sentido de não abranger tudo de forma geral. Porque ali havia alguns furos e o primeiro cientista que começou a colocar a queda da teoria de força vital foi o nosso querido Friedrich Wöhler, tá? Em 1828. O que Wöhler ele fez? Tá? Ele estava em seu laboratório e ele conseguiu sintetizar a ureia, que é um composto orgânico, né, a partir de um composto inorgânico. Mas peraí, Lucas, peraí. Berzelius não disse que para produzir um composto orgânico você precisaria ser um ser vivo, ou seja, não poderia ser inorgânico. Só que Friedrich Wöhler ele conseguiu sintetizar em um laboratório um composto orgânico. Até é bom vocês anotarem essa informação. A ureia, né, foi o primeiro composto, a primeira substância orgânica sintetizada aí no laboratório. Foi aqui, nesse contexto, por Friedrich Wöhler, ele foi o primeiro a sintetizar um composto orgânico em laboratório a partir de uma substância inorgânica. Tá bom? Como é que foi essa síntese então? Vamos entender aqui. Nós temos o cianato de amônio. E aí é uma coisa importante já dizer para vocês aqui, né? Cuidado, tá, gente? Amônio é que nós temos o íon amônio, NH4. Se for NH3 é amônia, tá bom? Toma cuidado com isso aí, mas só uma observaçãozinha. E aí ele pegou o cianato de amônio e ele aqueceu. Toda vez que tiver em cima da setinha esse triângulozinho, né? Esse deltazinho, quer dizer que variou a temperatura, quer dizer que ele aqueceu, tudo bem? Então, ao aquecer o cianato de amônio, ele sofreu uma reformulação na substância, na organização atômica, e ele teve ali uma produção de ureia, de substância orgânica. Tranquilo, gente? Beleza? Então, a partir desse composto inorgânico, ele produziu a ureia, um composto orgânico. Então, aí começou a queda do vitalismo, porque ele conseguiu ir contra o que Berzelius disse. Tranquilo? Um outro cientista que também conseguiu fazer isso foi o Marcellin Pierre Eugène Berthelot,
que foi feito em 1862, tá? Esse experimento dele. O que ele fez? Vai aparecer para vocês uma fotinho aí, para vocês entenderem melhor, né? Mas a partir de um arco voltaico com os eletrodos de carbono e, né, em volta ali a atmosfera de hidrogênio, ele conseguiu sintetizar um composto orgânico. Mas veja, essa síntese desse composto orgânico, que é o acetileno, né, ou o etino, né, como a gente gosta de chamar pela IUPAC, né, foi oriundo de substâncias inorgânicas, olha só. Essas duas substâncias inorgânicas. Mas ele conseguiu produzir ali um composto orgânico a partir de substâncias inorgânicas. Foi aí quase o que, né, o Friedrich Müller ele fez, né, indo contrário também, provando que há a possibilidade de contrário à força vital de Berzelius. Tranquilo, gente? Então assim, é um histórico que nós estamos estudando e a partir de agora que nós vamos de fato entender a química orgânica. Olha só, porque nós viemos estudando as reviravoltas que tiveram os estudos, né, de cada cientista e as contribuições que eles fizeram, até chegar aqui, nesses dois, que são pontos altos da química orgânica. Por quê? Porque eles provaram que nem todo ser vivo, não é necessário apenas seres vivos para podermos produzir compostos orgânicos. Então há algo mais aprofundado. Só que quando nós analisamos tudo isso aqui, inclusive a reação que Lavoisier fez de combustão, nós observamos uma coisa em comum. O que? Todas as substâncias analisadas têm o que nelas? Tem carbono. Sim. Então, na verdade, os cientistas eles já estavam olhando o quê? Peraí. Então não tem a ver com a origem da substância, mas sim com o que tem dentro da substância, dos átomos que possuem lá dentro da substância. E aí que nós temos o pai da química orgânica moderna, que é o Kekulé, que nós vamos falar no próximo tópico agora, os postulados de Kekulé, que aí nós de fato matamos a definição de química orgânica. Beleza, galera? Tranquilo? Calma lá, nós já vamos para a próxima aula, onde nós vamos estudar aí os postulados de Kekulé. Vamos lá? Te aguardo na próxima aula. Valeu!